Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 1º de dezembro, da primeira semana do Advento. E por isso, a liturgia de hoje, espero que já nos coloque nessa dinâmica do Advento, da espera do Salvador, da espera do Messias, mas não porque ele não nasceu, não porque ele não veio na carne ou vai se encarnar de novo, não. Mas porque, de alguma maneira, fomos atingidos pela primeira vinda e vivemos na esperança de que ele venha a segunda vez para nos levar com ele e viver da alegria, do gozo, a festa, e entrar de verdade na festa. Porque todo esse nosso combate nesta vida, nesse tempo, as mortificações que fazemos, é porque queremos participar do grande e glorioso dia de que o Senhor vem e, de verdade, nos leva com ele para a grande festa. A primeira leitura de hoje, da missa de hoje, é o profeta Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. É aquele grande trecho que diz que nascerá uma haste do tronco de Jessé, a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento. Ou seja, é um texto muito querido pela igreja, muito famoso. Um texto messiânico falando de Jesus e quem será ele. Eu dizia ontem àqueles que vieram na festa de Santo André Apóstolo. O que André anunciava? O que ele levava às pessoas? Não um conceito, uma ideia, uma verdade, ou apenas fazer proselitismo para fazer as pessoas entrar numa nova denominação religiosa, uma nova igreja. Não. Era fazer com que as pessoas tivessem um encontro, um impacto com a pessoa de Cristo. Quando você se apaixona por alguém, você não se apaixona por uma verdade, uma ideia, um conceito, mas uma pessoa, e ama aquela pessoa. Por isso, se trata de amar a Cristo, de verdade ter um encontro com Ele. Mas amar a Cristo não é sentimentalismo. Os discípulos, imaginem, encontravam Jesus muito seco, muito duro às vezes. Lembra aquele evangelho que Jesus diz, afasta de mim, Satanás, para Pedro? E Pedro poderia ter pensado, puxa vida, que cara grosso, mal educado, eu aqui querendo o bem dele, que ele não seja morto, larguei meu barquinho no mar da Galileia, arrisquei tudo, olha como ele me trata, mal educado. Não é sentimento, não está seguindo Jesus por sentimento, mas a pessoa de Jesus marcou a vida de Pedro, de André, dos apóstolos, a ponto deles deixarem rede, o trabalho, pai, afeto, famílias, para poder viver a experiência de Cristo. E como dizia ontem, nos lembrava Paulo na carta aos Romanos, primeiro tem que ter escutado a Cristo, ter sido apresentado a pessoa dele, ter tido um encontro com a pessoa dele, e aí me torno testemunha e sou enviado para anunciar. É verdade que o batismo nos envia a todos como anunciadores, como testemunhas, mas se falava aquele texto de um envio formal, institucional da igreja. Primeiro precisam ter escutado e ser testemunhas para depois serem enviados. Por isso aqui a primeira leitura, este Messias, que tem todos os dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, é aquele que terá uma realidade maravilhosa. A morte foi destruída, o lobo morará com o cordeiro, o cabrito, e o leão pardo deitar-se ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, até mesmo uma cobra uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, etc. Significa que é uma realidade de harmonia, do amor. A morte foi vencida, aquilo que nos separava do outro, de toda a criação, foi destruído. Por isso, o encontro com a pessoa de Cristo, que é isso que nós estamos esperando, é um encontro maravilhoso, que envolve o nosso ser, a nossa pessoa. Não é envolver-se com uma ideia por uma doutrina, por mais maravilhosa que ela seja, por mais verdadeira que ela seja. Porque senão, a gente pode cair numa pedagogia
como algumas igrejas. Então, se me fazer cristão é proselitismo, aderir a uma igreja, uma denominação religiosa, então sim, entraremos na mentalidade ou na maneira de fazer do mundo em que nós temos que ter um diferencial das outras igrejas. Se uma diz pare de sofrer, a minha tem que dizer, não, mas não é uma instituição, não é uma organização. Não estou atrás de um pastor, não estou... Aqueles que vivem atrás de pastor, de um padre, não de Cristo, não tiveram um encontro com Cristo, ficam de flor em flor, parece uma borboleta, buscando pólen em vários lugares diferentes. Porque não tiveram encontro com Cristo que marcou a vida deles. Outro encontro com um pastor, com alguém que interessa, que faz crescer, que eles gostam, se identificam. Não. É a pessoa de Cristo. Mesmo que muitas vezes ele diga coisas que me escandalizam, dura, forte, mas mexe com a minha vida, que dá razão à minha existência, que modifica, que me chama de verdade a uma conversão, a uma volta a Deus. Mas esta volta não é triste, não é, como eu te diria, um peso. Eu vou vendo o benefício que é matar em mim o pecado, a morte, o homem velho, e esse processo da gestação ao homem novo. Não é algo horrível, mas só aquele que foi impactado pela pessoa de Cristo. E vive, não uma coisa idílica, porque pode-se interpretar essa primeira leitura de Isaías como uma coisa idílica. Não. É uma realidade daquele que se encontrou com Cristo. E espero que nós vivamos isto. Por isso o Evangelho hoje é Lucas, capítulo 10, do versículo 21 a 24. É aquela exultação que faz Cristo ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes ao pequenino. O sábio e inteligente deste mundo não aceita que as coisas não são como ele quer, que as coisas não aconteçam como ele imagina, pois não suporta a cruz, incomodidades, precariedade. Não entende a cruz. Mas mais do que isso, escandaliza-se da pessoa de Jesus. Ele tem um conceito racional, ou Jesus se encaixa nesse esquema, e aquilo que ele acha que Jesus tem que fazer na vida dele, e aquilo que Jesus tem que dar a ele, ou então é um sujeito que não vai. O pequenino, o humilde, é aquele que faz a experiência de Cristo. É aquele ao qual é revelado a ele a pessoa de Jesus, não só como um grande mestre, um grande doutor, um rabino, mas que o amor de Cristo por mim, a sua entrega, a sua doação transforma, modifica, mexe o meu ser, me transforma, eu diria, quase num outro ser. E tamanha o encontro com Cristo. E diz ainda no Evangelho, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue para o meu Pai, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Filho, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Por isso eu espero que neste advento tenhamos um encontro maravilhoso com a pessoa de Cristo. E por isso fazer o presépio, meditar, fazer memória da encarnação de Cristo, não é a festa do aniversário de Jesus, o Natal. É a festa da encarnação. Deus que ama tanto o homem e quer a vida plena ao homem, que se fez um de nós, para que nós não nos afastássemos, não nos apavorássemos da sua majestade e da sua glória, que ficou de alguma maneira escondida, encoberta pela humanidade de Cristo, e nos fez aproximarmos de Deus. Espero que de verdade a liturgia deste tempo do Advento, que anuncia o grande mistério da encarnação do Senhor, nos ajude a todos nós e nos faça participar deste encontro maravilhoso com Cristo, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua pessoa. Não apenas com uma doutrina perfeita, com uma ideia, um conceito, não apenas ter um sentimento afetivo por Cristo, não. Um encontro transformador. E espero que de verdade o Senhor permita esta transformação na nossa vida. Por isso vou fazer agora a oração coleta da missa de hoje, deste tempo do Advento no qual estamos vivendo. Oremos. Sede propício a Deus as nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho,
sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero todos vocês amanhã para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos. Até amanhã para o nosso encontro.